Olá, começa agora o programa Inclusive. O tema de hoje é capacitação inclusiva. E nós vamos conhecer o trabalho da ONG Nurap, uma organização que atua nas áreas de atividade educacional, de atividade e educação, que tem o objetivo de preparar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Eu recebo a Rosimeire Andrade, que é gerente de inclusão do Nurap, e também o Jefferson Matos. Ele é tradutor e intérprete de Libras. Obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse tema que hoje, além de ter uma lei para cumprir, é um trabalho fantástico, que não só a nossa ONG, mas com todas as empresas e ONGs estão fazendo. Tá, Rosimeire, eu queria que você falasse um pouquinho da Nurap para a gente. Como que é essa ONG? Então, o Nurap é uma organização não governamental, já está fundada há 27 anos, e a gente trabalha tanto com o jovem aprendiz com e sem deficiência, como a pessoa com deficiência na parte de capacitação, inclusão e reabilitação profissional. Uhum. E daí vocês fazem essa ligação, vocês entram em contato com as empresas, as pessoas procuram vocês, como funciona? Então, primeiramente, assim, o jovem, né, ele vai até o Nurap, ele faz o cadastro, com deficiência e sem deficiência, a pessoa com deficiência também. Ela vai até o Nurap, ela vai pelas redes sociais, por eventos que a gente está sempre presente. Nós temos a parte de repercussão, a parte de MMA, nós temos trabalhos manuais também, que a gente faz a mãozinha em libras, em letras de libras, que o deficiente faz no Nurap, então a gente divulga em feiras, como vai ter a Reatec, ONG Brasil, então vários eventos a gente está sempre presente. E aí as pessoas veem o trabalho que a gente faz e vai até o Nurap, aí faz o cadastro. Nesse cadastro, a gente verifica se a pessoa está apta para o trabalho já, se ela já tem alguma experiência ou se ela precisa de uma capacitação. Para verificar esse trabalho é feito pela nossa psicóloga, que faz a entrevista com a pessoa que vai até lá. A gente passa pela nossa médica, fisiatra, que vai verificar uma avaliação, se ela está pronta, se ela está apta para trabalhar realmente. E aí, dessa parte, a gente entra em contato com as empresas, que são parceiras do Nurap já há 27 anos, mostrando para ela que aquela pessoa tem habilidade, se ela tiver alguma vaga disponível para a gente incluir. E outras empresas que também entram em contato conosco. Uhum. As empresas, qual tipo de empresa que costuma procurar vocês? Porque tem a questão da cota, é lei, né? Precisa mesmo ter uma quantidade de pessoas, dependendo do número de funcionários, pessoas com deficiência, né? Isso, a empresa a partir de 100 funcionários, ela já tem que cumprir a cota. Se ela tiver 100 funcionários, ela tem que vai 2%, aí de 200 a 300 funcionários 3% e assim em diante até 5% do total. Se ela tiver 1.000 funcionários, passou de 1.000 é 5% da quantidade de funcionários que ela tem para ela cumprir a cota. E aí, claro, né, é mais de empresa de médio porte a grande porte que procura a gente. Mas eu tenho empresas de pequeno porte que mesmo sem precisar cumprir a lei de cotas, ela quer colocar uma pessoa com deficiência. Porque o jovem aprendiz é a partir de 7 funcionários. Então ele fala assim, eu quero um jovem aprendiz com deficiência. Bacana. Porque depois eu vou crescendo, a empresa já pensa nesse sentido, eu vou crescer, e aí futuramente, eu vou precisar de uma cota, eu já estou apto a lidar com essa habilidade, essas dificuldades e realmente fazer a inclusão. Nós temos empresas também nesse contexto. Que bacana. Bom, e a gente está recebendo aqui o Jefferson, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Ele está fazendo as Libras, né, para nós hoje no programa, e ele também faz um intercâmbio entre a empresa e também a pessoa com deficiência. Eu queria que você explicasse esse trabalho que ele realiza. Eu acho que assim, quando nós começamos a lidar com deficiência na ONG, é uma situação assim, né? Como que vai fazer? Vou atender? De repente vem um deficiente aqui, vou atender? Não, não é assim. Teve que ter todo um preparo para receber esse público. Então nós tivemos que adaptar o prédio, treinar os funcionários, e esse treinamento inclui a Libras. Então assim, todos os nossos atendentes que atendem têm que ter Libras. Porque como que eu vou falar com um surdo se eu não tenho Libras? E aí fica aquela coisa, né? Ou é escrita ou é a leitura labial. Mas nem todos têm a escrita e nem a leitura labial. Então falam só em Libras. Então a gente treinou todo mundo e o Jefferson hoje, né, acompanha todo esse trabalho das atendentes com o intérprete. A gente cede para a empresa também, quando ela precisa de um intérprete, ela liga para o Nurap e fala, olha, vou ter um evento, eu preciso do intérprete, a gente encaminha o intérprete.
eu vou entrevistar uma pessoa, eu estou contratando um deficiente, mas eu não tenho intérprete na minha empresa. Então, o nosso intérprete acompanha até a empresa para fazer a parte de explicar como que é a conversação, porque muitas vezes ele não vai interagir na linguagem, vai ter um trabalho mais restrito. Então, precisa passar a parte de contrato, as normas da empresa. Então, o intérprete acompanha também. Então, assim, acho que é necessário ter um intérprete. Ah, então no momento da contratação ele vai para passar todos os trâmites, acompanha, né? desde a parte da entrevista, a parte de assinar contrato, que tem que explicar como que é, a parte de treinamento da própria empresa, o intérprete sempre está acompanhando. Eu não sei se todas as empresas sabem que existe esse serviço, né, de um intérprete no momento da contratação ou de uma entrevista. Você acha que isso afasta um pouco ou dificulta um pouco que as empresas contratem pessoas com deficiência? Eu acho que assim, dificulta. Eu acredito assim, não é uma questão de dificuldade, é uma questão assim, se eu vou incluir, eu tenho que fazer uma inclusão definitiva. Porque se eu colocar só um cumprimento de cota, eu vou colocar para dentro, eu preciso cumprir minha cota, então eu vou contratar o deficiente e vou colocar aqui, em qualquer área. Geralmente a gente vê assim, um cargo mais baixo, de faxineiro, ajudante geral, e a gente fala que não. Ele pode sim, a gente tem pessoas com deficiência que têm faculdade, então não tem que ser esse cargo, né? Então a gente, de uma certa forma, a gente fala, se você tiver um intérprete de Libras que consiga conversar, que você consiga se comunicar, mostrar o plano de carreira que tem dentro da empresa, o que a empresa vai investir nesse funcionário, ele vai crescer aqui dentro da empresa. Se você não tem essa acessibilidade, esse acesso ao deficiente auditivo para o intérprete passar essa informação, ele vai ficar o quê? Vai ficar deslocado na empresa. Aí ele vai falar, a empresa não liga para mim. Né? Então a empresa não está me passando nada. Se tem um treinamento, a empresa não me chama porque eu sou surdo, né? Eu vou ficar de escanteio, não vou participar do treinamento. Ele acaba não interagindo com a empresa e praticamente quando ele vê uma outra empresa que está chamando ele, que tem plano de carreira, ele sai daquela empresa e vai para outra. É onde a gente vê muita reclamação da empresa. Eu contrato, mas ele fica 2 meses, 3 meses e sai. Mas ele sai por quê? O que está acontecendo? Por que esse deficiente está saindo? Que tratamento, né? Que tratamento ele está tendo dentro da empresa? Que valor ele está tendo? Então, muita empresa, aí a gente passa a parte de sensibilização para a empresa, que é um trabalho que a gente faz também, de estar indo para a empresa, fazendo a parte de sensibilização, explicando quais os tipos de deficiência e como lidar com aquela deficiência. Eu cheguei a entrevistar já algumas pessoas com deficiência e eles falam muito essa questão que você disse. Me contrataram, mas me contrataram pela cota. E daí me colocam, por exemplo, no fim do escritório, onde ninguém vai ver, no máximo me deixam ficar ali na máquina de cópias e não me dão responsabilidades que eu consigo fazer. É uma reclamação constante, então? É constante. A gente vê isso constantemente. Tem muitos deficientes que estão no cadastro, que já arrumaram emprego, que a gente liga, está trabalhando? Estou trabalhando, sim. Ok. Mas eu não estou satisfeito. Porque assim, já faz 1 ano que eu estou na empresa e até agora eu faço a mesma coisa. Ninguém me passou nada. E aí você fala assim, olha, a gente vai passar, pede para a pessoa da empresa te dar outras oportunidades, conversa com o seu supervisor. E assim, ele fala que é em vão, porque assim, às vezes o supervisor não entende o que ele está querendo. Fala, está querendo o quê? Já está trabalhando, né? Já está deficiente, já está trabalhando, quer mais o quê? Mas ele quer produzir. Ele quer produzir, então ele quer ser um profissional reconhecido. E é isso que a gente leva para a empresa, a parte de sensibilização, de mostrar essa parte. Então a gente dá dinâmica, jogos dramáticos, faz a empresa vivenciar aquilo que está passando, né, das deficiências. Como é você ter aquela deficiência? Porque hoje falar de deficiência, a gente fala de pessoas que já nasceram com a deficiência, mas não é só isso. Sim. Então hoje tem acidente de carro, acidente de moto, então a gente tem hoje assim, uma população de 46 milhões de pessoas. 24% dessa população possui uma deficiência, que ela é ou de nascença ou adquirida. Então a gente tem cadeirante, a gente tem vários artistas, né, que sofreram acidente, que a gente presencia, que está numa cadeira de roda. Deixou de ser aquele profissional que ele era? Não, ele continua sendo. Ele apenas tem uma limitação a mais. Né? Mas ele é aquele profissional e ele pode continuar trabalhando, fazer aquilo que ele fazia. Qual o principal desafio que vocês enfrentam, né, para a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho? É reconhecer que o deficiente pode ser um profissional, independente da deficiência que ele tem.
Ele é um profissional, quando ele está habilitado, ele fez uma faculdade, ele fez um curso, ou ele tem, a gente tem lá massoterapeutas cegos, né? Que são massoterapeutas, fizeram curso, são profissionais. E aí ele ser reconhecido como um profissional. Eu acho que assim, a dificuldade que a gente tem esse parâmetro de frente que as empresas passam para a gente é não reconhecer eles como profissionais. É assim, reconhecer assim, ele tem uma deficiência, é uma pessoa com deficiência. E ele não vai passar disso. Entendi. Tem a questão também da adaptação da empresa, né? Alguns não querem mudar, né, a sua rotina, tanto a rotina do ambiente quanto relacionamento, né? Porque também tem que trabalhar isso. Tem, né? A gente fala sempre em barreira arquitetônica, a barreira sensorial, e eu acho que a arquitetônica é a questão assim, eu tenho que mexer na minha empresa, eu tenho que quebrar paredes, eu tenho que adaptar banheiro, eu tenho que mexer nas portas, isso sai muito caro. Mas vai sair mais caro para ele se ele não fizer isso. Porque, assim, ele tem uma lei para cumprir, existe sim uma multa que hoje está em torno de 1.980, me parece, que é mais ou menos nessa faixa, há um teto de 190 mil por não contratação de pessoas com deficiência. Então, assim, ele prefere pagar a multa do que adaptar a empresa. Né? Então, assim, se você não adaptar a sua empresa, você não incluir, que social você tem? Que social que é a sua empresa? Né? Então, assim, nós estamos preparados hoje para lidar com as diferenças, a diversidade, porque a gente fala em deficiência, mas todo mundo, na realidade, tem uma limitação. Tem alguma, exatamente. Né? Então, assim, eu tenho uma limitação muito grande, né? na questão de... Eu sou dislexa. Então, assim, ter dislexia foi uma coisa que eu tive que enfrentar. Sim. Então, assim, uma leitura, uma assimilação muito rápida, existe essa limitação e você tem que vencer. Sim. E eu acho que toda pessoa com deficiência vence esses limites, né? Assim, com muito esforço. Então, e não existe aquela coisa de dó, né? Eu tenho dó porque é uma pessoa com deficiência, eu dei lá a vaga para ela, mas eu fico com dó de dar muito trabalho para ela. Não, ela recebe igual o outro. Ela está recebendo como profissional, ela vai produzir como tal. Então, ela tem que ganhar igual, ela tem que ter a exigência igual e ela vai produzir igual. E você tem visto isso, né? Todos os dias. Constantemente. A evolução, né, que todos eles têm. Eu tenho empresas que ligam para mim e falam assim, Rose, eu queria fazer uma palestra, mas eu queria assim, que você focasse na deficiência só que a minha empresa vai contratar. Falar, mas sua empresa não vai contratar a deficiência, ela vai contratar um profissional. Né? Então, assim, existe aquela coisa assim, a lei é muito nova, 23 anos, porém a gente está gatinhando ainda na questão de mostrar que a gente tem a deficiência, possui essa deficiência e nós temos que se adaptar a isso. Né? Algumas áreas já estão adaptadas, o metrô está adaptado, alguns ônibus estão adaptados, mas nem tudo está adaptado. Né? Você tem ônibus, mas a sua rua não está adaptada para você sair cadeirante para ir até o ponto de ônibus pegar esse ônibus. Né? Nem todas as calçadas estão adaptadas para um cego ter a guia. Sim. Nem todos os cegos têm a oportunidade de ter um cão-guia. Na verdade, acho que até o inverso, né? Quais estão adaptados? Que lugar está adaptado? Quais situações estão prontas para receber, né, a pessoa com deficiência? Exatamente. Rosemira, a gente vai dar um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok. Estamos de volta com o programa Inclusive. Hoje nós estamos falando sobre capacitação inclusiva. Estamos recebendo aqui a Rosimeire Andrade, que é gerente de inclusão do NURAP. E a gente vai falar um pouquinho dessa ONG. Vai rodar um vídeo aí para você conhecer direitinho essa instituição que tem feito um trabalho muito importante. Imagine um lugar capaz de transformar vidas. Agora, você vai conhecer um lugar onde o destino de milhares de jovens é transformado. NURAP, Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 1987 pelo Rotary Club de São Paulo, Brooklyn e Morumbi. Projeto A Caminho da Inclusão.
Falamos aqui do preparo para a vida profissional. Para alguns é o começo, para outros o recomeço. Tratamos das aptidões, interesses e habilidades, fortalecendo o indivíduo para ocupar seu lugar no mercado de trabalho. Esse projeto busca extrair o melhor de cada pessoa, através do desenvolvimento humano, e assim ultrapassar barreiras e conquistar seu lugar no mercado de trabalho, através da capacitação de pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. Que lindo esse trabalho, né? E eu queria que você falasse para a gente quais são as atividades, quais são os cursos que vocês oferecem para capacitação. Então, nós temos a parte administrativa, a parte de hotelaria, nós temos a parte de gastronomia, nós temos a parte de ajudante geral, que é a parte de higiene, né? Porque o hotel trabalha muito com higiene, a gente tem alguns parceiros na área de hotelaria que precisa, arrumadeira. Então, a gente tem assim, na realidade são 76 cursos. Tudo depende do público que a gente vai ter. Né? Então, vamos supor, a empresa muitas vezes fala na área de call center, que é a área de atendimento, de recepção. Então, assim, depende do público. Se a empresa fala assim, eu preciso hoje capacitar um grupo de pessoas primeiro para depois estar encaminhando para a empresa, ela pode. E ela fala, eu quero na área de call center. Então, a gente vai verificar a parte de atendimento ao público. Certo. E a gente engloba a parte de administração também. E durante todos esses cursos, a gente trabalha o quê? O convívio com um grupo, o crescimento dentro da empresa, relacionamento, falar da inclusão, falar da parte da deficiência para o próprio deficiente, para ele tirar aquele preconceito, assim, eu sou deficiente e vou ser visto de que forma dentro da empresa. Então, não é só dar o curso, é trabalhar essas áreas também. E tem a parte que a gente tem também de treinamento lá, que é a percussão, tem a parte de desenho, que é pintura em quadros, tem o trabalho manual, que a gente faz as mãozinhas em libras, né, para o próprio aluno, mais o deficiente intelectual, para o desenvolvimento de habilidade, né, que é a grafia fina, né, para ele conseguir escrever, para a gente desenvolver. Então, assim, tem alguns cursos nessa área que a gente faz. Eu acho que, assim, o mais importante é ele saber que ele está pronto para fazer alguma coisa. Então, assim, independente do curso que ele faz, a gente quer preparar ele, assim, vai depender de você a sua habilidade. Então, de acordo com o que vai desenvolvendo, ele vai se mostrando naquilo que ele tem interesse e o que ele tem habilidade para desenvolver. E deve ser um sentimento muito bom, né? Chegar lá, muitos deles devem chegar com autoestima baixa, né? Sem saber se realmente conseguem fazer as coisas, com medo, com insegurança. E no meio do curso eles percebem que são capazes. Conta um pouquinho. E até algumas experiências que você já viveu. A gente tem, assim, eu tive uma experiência fantástica uma vez que, assim, eu tinha uma atendente e tudo você vai vivenciando e você vai aprendendo. E eu tinha uma deficiente que chegou uma pessoa que nunca tinha trabalhado e começou a chorar porque ela queria trabalhar e ela era deficiente, não tinha escolaridade. E a minha atendente na época começou a chorar também, porque ela se comoveu com a história, contou toda a trajetória da deficiência dela, o preconceito que ela recebeu até da família. E a minha atendente, na época, se comoveu e começou a chorar. Aí é onde você viu a necessidade. Quem vai atender esse público tem que estar fortalecido nessa hora, porque eles já chegam de uma forma assim, tem um emprego para mim, né? Fica numa situação vulnerável. E aí você tem que estar forte ali para você mostrar que, assim, olha, você pode. A gente não tem que olhar para ele diferente, né? Você tem que olhar de uma forma assim, o que você quer, o que você sabe fazer. Alguma coisa você sabe, então você tem que despertar nele isso. E ele mostrar para você. E aí, conforme você vai mostrando, e ele está em sala de aula, ele vai desenvolvendo, você precisa ver, assim, o grupo de amizade que às vezes eles fazem em sala de aula é muito grande. Então, eles vão para shopping juntos, então eles fazem festa dentro de sala de aula, vamos supor, tem a Páscoa agora. Então, eles querem fazer alguma coisa para a Páscoa. Então, eles desenham, faz artes, eles levam um bolo para comemorar. E aí, uma coisa que não tinha, porque ele ficava praticamente isolado em casa. Então, esse grupo de amigos que ele consegue em sala de aula, ele vê que o mundo não é só
dentro da casa dele, naquele momento dele. E sim que ele pode estar interagindo, sim. Que existe outras pessoas que possuem outras deficiências, que não às vezes a mesma que a dele, mas que pode interagir normal. E a hora que você vê isso, a mãe fala para nós, os relatos que a gente também trabalha com a família, chega para nós e fala assim, como meu filho mudou. Ele tem amigos, ele quer um celular, porque ele precisa falar com os amigos. Que bacana. Ele tem o WhatsApp agora. Que bacana. Entendeu? Então, você vê esse crescimento e fala assim, bom, eu estou fazendo o que é necessário para mostrar que não há diferença quando se há oportunidade. E a gente está falando dessa questão da amizade e das atividades que envolvem a sociabilização, então a gente vai mostrar um vídeo agora também, e você pode ir narrando para a gente assim, as atividades que eles têm feito, estão fazendo nesse vídeo. Tá. Pode rodar, vamos lá. Eles estão ensaiando para um hino nacional, em grupo, em Libras. Certo. Então, há toda uma apresentação, eles estão cantando o hino em Libras. Então, a gente faz apresentação em teatro, em eventos, e a gente leva esse grupo para apresentar. E aí você fala, nossa, é tão fácil o hino nacional, né? E não é difícil. Imagina. Aí é uma peça de teatro, eles são surdo e deficiente intelectual. Eles estão apresentando uma peça de teatro. Eles fazem esse trabalho também, apresentando expressão corporal e em Libras. Aí a Libras tátil, tem o Jefferson, né, que está fazendo a Libra tátil, com o massoterapeuta, que é surdo-cego. Aí é um surdo, ele está contando como que foi a história dele para um grupo de alunos. Que ele queria estudar e o pai e a mãe falavam que era bobagem, que ele não tinha que estudar, que para que isso, se ele tinha tudo dentro de casa. E aí ele mostra que ele queria ir para o mundo, trabalhar, que ele queria saber, aí interagir. Aí é uma surda que está dando aula para um grupo de jovens sem deficiência em Libras. Ela está mostrando como ela pode conversar sem até eles saberem Libras. Aí é um curso, uma escola? De jovem aprendiz. De jovem aprendiz. Isso aí foi uma apresentação para empresas também de Libras. Aí a parte de percussão, onde eles engloba... são surdos, não? Tem surdo, intelectual e jovens sem deficiência também. E a gente vê que é incrível, né? Os surdos tocando, né? O ensaio com o surdo é muito engraçado, porque assim, ele não vai pegar o ritmo. Então o intérprete fica nas costas, fazendo o movimento do som nas costas dele, para ele saber a hora que ele tem que fazer o som. Que legal. Aí a gente fez um... É no metrô, aí não? Foi no metrô Sacomã, foi aquele... Como que chama, meu Deus? Aquelas atividades de dança coletiva em lugares públicos, né? Exatamente. Que bacana. E eles foram, aí tem deficiente intelectual junto com deficientes surdos, cegos, deficiente físico, não tinha aí. Mas com jovens com e sem deficiência também. Aí foi o dia D, onde a gente chamou várias empresas, teve várias ONGs, com o CAL, que é o José Carlos do Carmo, que é do Ministério do Trabalho, superintendente de lá. E ele reúne várias ONGs, várias empresas, para a gente apresentar os serviços que a gente faz, todas as ONGs. E aí o professor, né, de percussão, ele veio de Salvador, chama Cosme, e ele dá aula para os surdos e para os deficientes na parte de percussão. Rosemary, a gente acabou de ver várias imagens, várias atividades que eles fazem, são atividades comuns, né? Claro que eles precisam de uma adaptação para isso. Sim. Mas a gente vê que no mercado ainda há preconceito. O que precisa acontecer para mudar mesmo? Eu acho que assim, nós fizemos uma pesquisa o ano passado dos jovens sem deficiência lá no NURAP. Então a gente fez uma pesquisa assim, você conhece o que é deficiência? O que é uma pessoa com deficiência para você? E todo mundo colocava, é um cadeirante. Então a gente falou assim, como é que a gente vai colocar para esse jovem que hoje está entrando no mercado com 14 anos,
dentro de uma empresa onde ela precisa cumprir a cota e tem várias pessoas com deficiência quando ela não sabe nem o que é deficiência. E ela está entrando para uma empresa que está tendo deficiência lá, como que ele vai lidar com isso? E eu acho que a mudança para ter agora uma aceitação, uma inclusão definitiva tem que começar agora, que é esse jovem, onde ele faz a parte de aprendizagem, ele começar a conhecer o que é deficiência, que o deficiente pode trabalhar, que o deficiente não é só o cadeirante, ou só o que você está olhando, aquela limitação. Tem o intelectual, tem o cego, tem o surdo, tem as deficiências múltiplas, né? Tem o autista. Então, assim, ele está convivendo com isso, ele vai começar a saber que quando ele for para uma empresa, ele vai conviver com outros tipos de deficiência, com outros profissionais que possuem deficiência. E lembrando que cada um, né, ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas deficiências, o que é necessário é a tolerância, né? É o respeito à diversidade, né? Eu acho que é o respeito, assim, cada um é único, né? Eu acho que se você respeita o outro da forma que ele é, e com a forma dele ser, com a limitação que ele tem, você vai respeitando a você mesmo. Rosemary, eu quero agradecer essa nossa conversa, foi ótima. Espero mesmo que as pessoas olhem com outros olhos, com outro olhar essa questão. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, eu acho que esse trabalho é maravilhoso que vocês fazem também, de estar levando a informação, de estar levando a parte da inclusão e o respeito à diversidade. Obrigada. Obrigada. Bom, o programa Inclusive fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.